Jornal do Meio-Dia. Saúde. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio-Dia. Eu sou Antônio Luiz. Hoje ouviremos as orientações do cardiologista Dr. Abel Pereira. Hoje nós vamos falar de uma doença que em 2022 acometeu 12 milhões e 200 mil pessoas e levou à morte 6 milhões 550 mil no mundo. E estatística de 2022. No Brasil temos uma estatística de 2019 e teve 3 milhões e 100 mil casos de derrame ou AVC e 89 mil óbitos. Então, como vocês verem, há anos nós falamos sobre a prevenção de fatores de risco. É aquilo que nós falamos. Ou se a pessoa leva uma vida desregrada, não previne o diabetes, pressão alta, colesterol, sedentarismo, dieta, todas essas coisas, ela pode ou ter infarto ou ter um derrame. Derrame é a doença mais prevalente no mundo. Agora, o acidente vascular cerebral acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem, ou então arrebentam, ou rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem a circulação sanguínea irrigada por esse vaso que entupiu. É uma doença que acomete mais os homens do que as mulheres e é uma das principais causas de morte, de incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do chamado AVC, maiores serão as chances de recuperação completa. Dessa forma, torna-se primordial ficar atento aos sinais e sintomas e procurar atendimento médico imediato. Existem dois tipos de derrame, dois tipos de AVC que ocorrem por motivos diferentes: o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando uma hemorragia dentro do seu cérebro. Essa hemorragia pode acontecer dentro do tecido cerebral ou então na superfície entre o cérebro e as meninges. É responsável por 15% de todos os casos de derrame, mas pode causar a morte com muito mais frequência do que o AVC isquêmico. O AVC isquêmico ocorre quando há uma obstrução de uma artéria impedindo a passagem de oxigênio para as células cerebrais que acabam morrendo, pois não recebem nutrientes e nem oxigênio. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo, é o mecanismo de trombose, ou de um êmbolo, é o mecanismo de embolia. Êmbolo é um coágulo sanguíneo que pode formar nas pernas, pode formar na pós-operatório, pode formar no coração, uma fibrilação atrial, uma insuficiência cardíaca. E um coágulo de sangue se desprende de um desses lugares e representa 85% de todos os casos, porque esse coágulo que desprende do organismo pode obstruir um vaso cerebral e causar um AVC isquêmico. A gente vê muito isso nos cardiopatas, assim, que tem fibrilação atrial. Agora, como vocês se identificam os sintomas do AVC? Existem alguns sinais que o corpo dá que nos ajudam a reconhecer o acidente vascular cerebral. Os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são fraqueza ou formigamento no rosto, no braço ou na perna,
especialmente de um lado do corpo. A pessoa sente que o lado direito ou o lado esquerdo do corpo não funciona, ela não consegue erguer o braço, erguer a perna. Então, já é característica do AVC. Segundo, confusão mental. A pessoa fica meio confusa, meio vendida, sem saber bem o que está vendo. Dá uma alteração na fala ou na compreensão da fala. Pode dar alterações na visão, em um olho ou em ambos os olhos. Dá alterações de equilíbrio, de coordenação motora, tontura ou alteração no andar. A pessoa às vezes não consegue andar, às vezes se está de pé cai. Dá uma dor súbita na cabeça, intensa, sem causa aparente. Agora, o que é importante, como eu estou falando isso, caso qualquer um desses sintomas apareçam, é fundamental ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU 192, ou os bombeiros 193, ou levar a pessoa imediatamente a um hospital para uma avaliação clínica detalhada. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores chances de sobrevivência e de recuperação total, porque o grave do AVC é que deixa sequelas, às vezes muito graves. Agora, o diagnóstico, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico de AVC é feito por meio de imagens. Hoje em dia está muito assim, popularizado a tomografia cerebral, né? Quer dizer, a tomografia computadorizada do cérebro, que é um método fácil de fazer, está aberto praticamente para todo mundo, para identificar a área do cérebro afetada e o tipo de derrame cerebral, se é isquêmico ou hemorrágico. Agora, então a tomografia de crânio, né, é o método mais utilizado para avaliação inicial do AVC isquêmico agudo, demonstrando sinais precoces de isquemia. Isquemia significa falta de circulação. Assim que o paciente chega no hospital, entre os cuidados clínicos de emergência que ele vai receber estão verificação dos sintomas vitais, como pressão arterial, temperatura, checar a glicemia, quer dizer, ver se ele tem diabetes, colocar a pessoa deitada, exceto se houver vômitos, colocar acesso venoso no braço, para que não estiver paralisado, porque quando dá derrame paralisa um lado, né? Administrar oxigênio caso a pessoa precise, determinar o horário do início dos sintomas que ela teve, né? Para saber a maneira, como é o procedimento que você vai fazer, por meio de um questionário ao paciente ou então ao acompanhante. E, lembrando bem, os procedimentos com finalidade diagnóstica em neurologia estão contemplados no Sistema Único de Saúde. Bom, para esta primeira etapa do AVC, nós paramos por aqui, porque na próxima semana nós vamos falar dos fatores de risco, vamos falar das causas do AVC hemorrágico, causa do AVC isquêmico, prevenção e tratamento.